revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Podem sentar, em nome de Jesus. E antes de mais nada, eu queria explicar um pouco para você acerca do livro de Colossenses. Paulo fala aqui para essa igreja, primeiramente, acerca de quem é Jesus e do que Jesus fez por nós. No capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele todas foram criadas, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paulo começa aqui exaltando o nome do Senhor, exaltando Cristo, aquele que nos escolheu, aquele que por meio dele nós temos acesso novamente a Deus. Primeiro ele começa falando da pessoa de Jesus, mostrando que ele é antes de tudo, e que tudo é para ele, tudo é para a glória dele, tudo é nele, ele é o começo, o meio e o fim. Verdade, Deus. E por que Paulo começa falando sobre isso aqui? A igreja, o pessoal de Colosso, eles não tinham tantos problemas como as demais, mas ali o meio onde eles viviam, tinham outras religiões, tinham outras crenças, tinham todas as outros costumes e doutrinas de homens. E Paulo começa falando acerca de Jesus, porque ele está apontando para Jesus, dizendo o quê? Tudo unicamente é Jesus. O que o pessoal queria acrescentar de a mais, de doutrina de homens, de ensinamento do povo, de cultura, não precisa disso. Cristo, ele é o suficiente, ele é suficiente. É isso que Paulo começa, por isso que ele começa apontando para Jesus, falando da pessoa de Jesus. Cristo, ele não é só parte da nossa vida, ele é a plenitude da vida cristã. Cristo, ele é supremo a tudo. Verdade, Deus. A gente tem as doutrinas, a gente tem os ensinamentos, mas tudo isso está abaixo de Cristo e não acima. E é importante a gente conhecer e entender para que a gente não fique confuso com tanta coisa que é imposta e pregada como aí afora. Verdade. E aí quando a gente vai para o capítulo 3, Paulo começa dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele está falando aqui para a igreja, para o povo já cristão, não é para o povo que está lá fora, mas ele está falando para os que já são batizados, para os que já conhecem a Cristo. No capítulo 2 ele vai só falar acerca do batismo, que ali quando a gente se batiza, a gente está confessando que a gente está morrendo para o mundo e nascendo com Cristo. Então em Cristo nós somos ressuscitados, nós participamos dessa ressurreição do Cristo, somos novas criaturas. E é necessário que a gente mantenha o nosso pensamento nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Se você mantém a sua mente e a sua vida girando só em torno das coisas do mundo, você não vai se comportar e andar como um cristão. Verdade. Você não vai andar e se comportar como a Bíblia ordena que a gente se comporte. Porque você vai estar se medindo pelo mundo. Ah, mas fulano vive assim, mas ciclano anda assim, mas fulano faz isso e está tudo bem. Primeiramente, desconstrua isso. A nossa vida ela não é regrada pelo mundo, por ciclano ou por fulano, mas
mas é pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Verdade. E a Bíblia vai nos dizer que a gente tem que viver em novidade de vida. Tem que viver com a mente transformada. Aleluia. Quando a gente parte para o versículo 12, que foi o que a gente leu junto, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Primeiramente, Deus já está aqui nos dizendo, deixando bem claro que somos escolhidos por Ele. Escolhidos, santos e amados. Então que você tenha em mente que você é escolhido. Que se você chegou até aqui, é porque você é escolhido. Deus ele tem um plano para a sua vida. Verdade. Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso que você abriu o seu ouvido para ouvir um convite, para ouvir falar desse Jesus. Isso é a misericórdia do Senhor que te alcançou, Verdade. que te escolheu e desejou que você assim estivesse aqui. Porque a gente, por natureza, pela carne, a gente não vai querer nada do que é de Deus. A carne não vai querer Deus. Mas o Senhor, Ele nos dá graça, ele com a sua misericórdia, Ele nos alcança, Ele trabalha em nosso coração, quebranta o nosso coração e faz assim que a gente se achegue a Ele. Então o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Pela misericórdia dEle, mas porque você é amado. E Ele deseja que você continue vivendo nesse processo de santificação. Glória. Um culto de doutrina, um culto de ensino é para a gente aprender acerca da palavra e como a palavra nos ensina a viver. O que é que agora, como cristão, vamos viver? Como é que vamos nos comportar? Como é que vamos andar? Meu Deus. E aqui eu estou falando para um povo que é escolhido, santo e amado. E vai dizer, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Ou seja, você agora tem uma nova identidade em Cristo. É verdade, Pai. Você foi escolhido e você é amado por Ele. Glória. E é importante que você tenha convicção dessa sua nova identidade. Para que você não fique preso ao que você passou, aos seus traumas, aos seus machucados, às pessoas que te feriram. Às vezes você pode não ser amado por pai, por mãe, pela sua própria família, mas você é amado pelo Senhor. E a gente precisa entender essa nossa identidade em Cristo. E primeiro ele vai apontar quem a gente é, mas depois ele vai mostrar como a gente deve se comportar. A gente deve ser humilde, manso, ter paciência, suportar uns aos outros e perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Verdade. Às vezes, quando estamos diante de certas situações que fazem com a gente pensa, não, fulano não merece o meu perdão. Fulano não merece, porque a gente se acha melhor. Quando a gente se compara, às vezes comparando com um ao outro, você pode até ser melhor. Mas diante de Deus, quem é bom? Diante de Deus, quem é justo? A gente também não merecia. Por isso que ele vai dizer, perdoe uns aos outros como Cristo nos perdoou. Às vezes fulano não vai merecer, mas não é sobre fulano, é sobre você entender que tem um mandamento que te ensina a fazer isso. E quando você obedece, você se livra do peso, você se livra da dor, você se livra da amargura que aquele sentimento lhe causa, que aquela pessoa ou que tal situação lhe causou. Então perdoe como Cristo lhe perdoou. Glória. E ele vai continuar dizendo, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É o amor do Senhor, é o amor sacrificial de Cristo, que nos ensina a amar uns aos outros, não por merecimento, mas porque eu entendo que é assim que eu devo viver depois que eu reconheço o Senhor como único na minha vida, como meu Salvador, como aquele que pagou um preço por mim que eu também não merecia. Aquele que fez a ponte para que eu tivesse acesso novamente a Deus e que eu não fosse lançada no inferno por conta dos meus pecados. Mas pela sua infinita misericórdia me alcançou e me dá a possibilidade de se achegar novamente a Ele. É esse amor sacrificial que se fala aqui. É esse amor que vai fazer com que a gente queira se desgastar pelos outros, que a gente queira perdoar, que a gente queira ter paciência numa situação onde por conta própria não teríamos. Que a gente vai escolher ser manso e ser humilde, se fazendo menor, se fazendo servo. Aleluia. É olhando para Cristo. E mais adiante ele vai dizer que é o tema central da mensagem desta noite. Mulheres, versículo 18. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. E quando a gente fala
esse se submeter, se sujeitar, muita gente entende e prega errado. Acha que você vai ser menor, inferior, humilhada, aceitar tudo. E não é sobre isso. Verdade. Mas é sobre entender que diante da salvação não há superioridade. Não existe ninguém melhor que ninguém. Diante da salvação não existe esse que é maior ou menor. Mas aqui no caso de casamento existe uma ordem de responsabilidade. O Senhor instituiu assim. Então aqui ele vai dizer: mulheres, se sujeite ao seu marido. Porém, como é que está dizendo aqui no final? Como convém a quem está no Senhor. Esse no Senhor aponta para algo importante. Porque acima do marido está Cristo. Então você vai se sujeitar a este homem, a este companheiro, tendo em mente que os ensinamentos dele é como o de Cristo. Que a visão dele de vida é uma vida cristã. É uma vida com base na palavra. Não é algo que vai te levar ao pecado. Porque entre ele e Cristo você tem que ficar com Cristo. Continuando vai dizer: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Lá em Efésios capítulo 5, e eu peço que você abra comigo para a gente ver juntos. Efésios capítulo 5, versículo 22 vai dizer: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aqui ele já começou a apontar Cristo, comparando o homem com Cristo. Aleluia. E aí você vai entender o porquê que eu estou querendo que você leia e observe bem o texto. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Quando a gente tem um homem do lado que nos ama como Cristo nos amou, com esse amor sacrificial, fica fácil você se submeter a ele, porque ele não vai querer te ensinar, ele não vai querer te impor nada que Cristo não faria com você. Ele vai ter amor e cuidado pela sua vida. Jovens, quando vocês forem escolher alguém para casar, escolham com sabedoria. Um homem que vai amar você verdadeiramente com um amor sacrificial, ele não vai te fazer nenhum mal, ele não vai te tratar mal. Pelo contrário, ele vai colocar você no devido lugar como prioridade na vida dele. Vigia, porque a Bíblia ela ensina. E a gente erra muitas vezes pela falta do conhecimento. Sim, Pai. Isso é ensinamento pra gente enquanto cristão. Maridos, amem a sua esposa. A tratem como Cristo tratou a igreja, como trata a igreja. Aleluia. Você tem se sacrificado pela sua esposa? Você tem assim ajudado, amado, zelado? O amor de Cristo é um amor sacrificial. É um amor que dá a vida pela igreja. É um amor que perdoa, que trata com paciência. Quantas das vezes a gente não erra com Cristo e Cristo nos perdoa, igreja? Glória. Então no casamento, no relacionamento, tem que existir esse perdão, tem que existir essa humildade, essa paciência. Verdade, Deus. A gente vive num mundo moderno, onde hoje o povo casa aqui, daqui a pouco casa com outro, daqui a pouco casa com outro. Não dá tempo de você acompanhar os casamentos. E tá normal. Ah, não fez isso assim não, deixa. Ah, não tratou assim não, separa. É tudo balela, descartável. É verdade, Deus. Mas a Bíblia não nos ensina assim. Claro que você não vai estar sujeito a alguém que lhe trai, que lhe bate, que lhe maltrata. Não, não é sobre isso. Até porque o amor de Cristo não é assim. Verdade. E você precisa conhecer a Escritura e o que ela lhe ensina para você agir com sabedoria. Verdade, Deus. Aleluia. Aos que já são casados, busquem essa melhoria do casamento para viver em paz, para viver em comunhão, para viver assim cumprindo o propósito que Cristo tem na vida de vocês, no casamento de vocês. Aleluia. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a glória do Senhor. Verdade, Deus. Mais adiante vai dizer: filhos, voltando para Colossenses capítulo 3, versículo 20, filhos,
Obedeçam a seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Glória. A gente sabe do mandamento: honre pai, honre mãe. Filhos, obedeçam, tenham respeito, tenham temor aos seus pais. Quando se fala aqui de obedecer, é um obedecer de temor, de respeito, porque às vezes o filho pode até fazer tal coisa, mas faz reclamando. Às vezes pode até fazer, mas faz só por medo, quando o pai está vendo. Verdade, Deus. Filhos, jovens, obedeçam os seus pais. A gente tem o costume de, quando está nessa idade, a gente achar que sabe de tudo, achar que somos donos do nosso nariz e que a gente sabe que está fazendo o que é melhor. Seus pais, quando está pegando no seu pé, quando está ensinando alguma coisa, é porque já passou por essa fase, já passou pelaquilo. Então assim ele consegue lhe ensinar, consegue lhe exortar, consegue prevenir que você faça alguma besteira. Mais adiante vai dizer: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Pais, vocês também têm as suas responsabilidades. Quando fala aqui sobre desanimar, é sobre você pegar tanto no pé, criticar tanto, ao ponto de você desmotivar, entristecer. Aquela pessoa que só sabe corrigir, brigando, gritando, na ignorância. Aquela pessoa que só sabe agir, abusando da autoridade, porque é pai, porque é mãe. E com isso acaba entristecendo. Acaba aborrecendo, é nesse sentido. Lá em Efésios 5 também vai falar sobre isso. Efésios 6 vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e conselho do Senhor. Está vendo como tudo aponta para Cristo? A nossa régua tem que ser Cristo. A gente tem que ensinar com amor. A gente tem que ter essa comunhão, a família, com amor. A nossa base é a Bíblia. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. A gente tem que fazer isso para a glória do Senhor. Voltando para Colossenses, vai dizer: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. E quando se trata aqui do escravo da época de Roma, ainda que tivesse algumas injustiças, ainda que não fosse algo bom, mas é diferente do escravo racial que a gente conhece. E aqui eles tinham direito a algumas coisas, mas aplicando para os dias de hoje, se trata de trabalho. É como se falasse das nossas obrigações, dos nossos trabalhos. Então a instrução é: façam de tudo com sinceridade, de coração, porque vocês temem ao Senhor. Não façam de todo jeito, mas façam com temor ao Senhor. Em relação ao seu trabalho, em relação àquilo que você trabalha, onde você trabalha, aquilo que Deus confiou em sua mão, o lugar onde você está inserido, faça para a glória do Senhor. Não pelo seu patrão, não pela empresa, não, mas pelo Senhor. Verdade. Porque isso vai dizer mais sobre você, sobre o seu testemunho, o seu comportamento. Glória. E somos chamados a honrar o Senhor em tudo. Oh, glória. Versículo 23 vai dizer: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Glória a Deus. É a gente entender que em tudo isso a gente glorifica o Senhor. É uma oportunidade da gente glorificar o Senhor. A nossa vida quanto cristão não está presa somente ao culto, não está presa somente ao que a gente faz e como a gente se comporta aqui na igreja, mas é da porta para fora, é no cotidiano, é no dia a dia. Como é que é a sua vida no dia a dia? Você glorifica o Senhor com as suas ações? A nossa vida deve ser um culto a Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende que não é só no momento em que eu estou em casa me arrumando para vir para cá que eu começo a pensar no culto.
que eu começo a pensar em Cristo, mas é do meu acordar ao meu deitar. Como eu vou glorificar a Deus no dia de hoje? O que eu posso melhorar? Como eu posso tratar as pessoas? Em que eu estou falhando? Como eu posso melhorar? Para que isso glorifique o nome do Senhor. 24 vai dizer: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Não sou eu quem estou dizendo, mas o próprio Paulo, através da Bíblia, está nos ensinando que a nossa recompensa, a nossa herança, ela vem do Senhor. E que é o próprio Cristo que a gente está servindo. Igreja, somos chamados a viver de forma diferente mesmo. Somos chamados a nadar contra a maré mesmo. Não é fazer como o mundo faz. Ah, mas porque fulano de tal trata o marido assim. Mas porque fulano de tal ensina o filho assim. Não, mas porque minha amiga da escola responde a mãe assim. Não. Mas porque fulano de tal faz só o básico, recebe o salário dele, está tudo certo. Não. Somos chamados a viver uma vida que glorifica a Deus. É no nosso dia a dia, é no nosso cotidiano. A evidência de que Cristo governa o coração aparece na maneira como tratamos as pessoas e como cumprimos as nossas responsabilidades diárias. Não é só sobre eu vestir a minha melhor roupa e vir para o culto. Não é só sobre aqui no culto eu estar sorrindo, feliz, abraçada com meu esposo e está tudo certo. E daqui para fora, como é a minha vida no dia a dia? Como eu me comporto, como eu trato as pessoas? Se você não pudesse falar absolutamente nada, a forma como você vive, prega Jesus Cristo. A forma como você vive no dia a dia, fala que você é cristão. Isso é para a gente refletir e pensar o que a gente pode melhorar. Como eu estou impactando as pessoas ao meu redor, como eu estou impactando os que estão do meu lado, no meu trabalho, na minha família. Ou não aconteceu nenhuma mudança no seu comportamento quando você conheceu a Cristo? Ou Cristo não está sendo refletido no seu dia a dia, na forma como você vive? A gente precisa olhar para a Escritura e colocar ela em prática, dia após dia, porque esse é o segredo. É isso que vai gerando em nós a santidade, a santificação. É no processo, é um pouquinho a cada dia. Somos chamados a melhorar e glorificar o nome do Senhor em tudo, igreja. Em tudo que a gente faz. Que Cristo não venha ser só uma parte da nossa vida, mas o todo, que rege, que controla. E tudo isso que eu acabei de falar, ele pode se tornar um peso, se for sem Cristo. Verdade. Quando é sem Cristo, se torna um peso. Porque eu vou olhar para minhas responsabilidades, para minha casa, para os meus afazeres, para minhas obrigações quanto ao meu esposo, para minhas obrigações na igreja, para o servir, para tudo. Eu vou olhar com peso, eu vou fazer por obrigação. Mas quando eu olho para Cristo, eu entendo que tudo que Deus coloca em nossas mãos tem um propósito, tem um porquê, tem um para quê. Eu faço para a glória dele. Verdade. Às vezes ainda que eu não queira fazer, mas eu mudo meu pensamento e penso, não, é para a glória do Senhor. Glória. Não é sobre mim, mas é para glorificar o nome do Senhor. Que a gente venha aplicar isso na nossa vida. E entender que a gente tem que viver uma vida verdadeiramente transformada por esse Evangelho. Não somente aqui na igreja. Aqui é muito bom, aqui é muito gostoso. Aqui a gente está todo mundo reunido, todo mundo com só espírito. Todo mundo cheio da presença, glorificando a Deus, se arrepiando, chorando, se emocionando. Verdade. Mas isso passa. E aí preciso da ajuda do Espírito Santo para ter essa transformação, essa mudança no caráter, esse aperfeiçoamento. Lá em Gálatas vai falar acerca dos frutos do Espírito. E a gente, enquanto cristão, não pode se conformar em não ter esses frutos sendo aflorados, sendo trabalhados. Claro que vai ter um ou outro, que às vezes a gente vai ter mais facilidade, outro a gente vai ter mais dificuldade. Mas com a ajuda do Espírito, a gente consegue. Com o Espírito trabalhando e a gente permitindo ele trabalhar, a gente vai evoluindo e melhorando.
E como é que ele trabalha? Através das situações. Às vezes aquelas situações que você passa em casa, no trabalho, no meio da rua, no trânsito, que exige de você mais paciência, domínio próprio, controle. Verdade, Deus. Exige de você perdoar porque por você não queria. Exige de você se controlar porque por você não queria. Isso é um espírito trabalhando e é necessário que a gente tenha isso na mente para que quando acontecer o epa, é para glorificar o nome do Senhor. Porque senão, igreja, a gente cai, a gente falha, a gente fica nesse ciclo. E o Senhor nos chama para viver um processo de santificação. Sede santos como eu sou santo. Sede santos como Ele é santo. Esse é o nosso processo, essa é a nossa busca. Quando os nossos olhos estão em Cristo, tudo muda, nossa perspectiva de vida muda. A forma como a gente se comporta muda, inclusive o que é prioridade para a gente muda. Verdade, Pai. O apóstolo Paulo vai dizer: considero tudo como perca. Filha. O que passou, eu considero, o que eu tinha, quem eu era, eu considero como perca por causa de Cristo. Verdade, isso é tudo. Cristo, ele muda a nossa forma de enxergar. Glória. A partir do momento que você sabe que existe uma eternidade, que você vive em prol disso, por que você vai se desgastar e correr tanto atrás das coisas aqui? Por que você vai reter tanto aquele perdão, aquele sentimento ruim no coração, se não é sobre aqui, é sobre uma eternidade? E é isso que Cristo vai trabalhando em nós dia após dia. Verdade, Deus. Então honre o Senhor no seu cotidiano, honre o Senhor em todos os seus feitos, busque viver uma vida que glorifica a Deus no seu dia a dia, onde as pessoas olhem para você e vejam o reflexo de Cristo. Aleluia. E vejam amor, vejam mansidão, vejam perdão. Verdade, Deus. Que a gente venha buscar continuar nesse processo de santificação. Verdade. Que a gente venha despertar para o que as Escrituras nos mostram. E que venhamos buscar viver para a glória do Senhor. Glória. Porque é sobre Ele, não é sobre a gente. É verdade, Pai. É sobre Ele, é sobre aquilo que Ele nos chamou para viver.